Então, a gente está começando aqui, né, a reunião aqui para os residentes aqui da Santa Casa, agradecendo a Mariana de Castro, uma grande fono, que trabalha na Medel já há algum tempo. A gente é amigo também, tenho a felicidade de ela ser minha amiga, mas não é só porque ela é minha amiga, ela é uma excelente pessoa e também uma excelente fono. Você tem mestrado pela USP, né? Mestrado pela USP, especialização finalizando agora pelo Serfono e criando coragem para fazer o doutorado. Doutorado sempre é um passo maior, né? Mas, assim, tem que ter tempo e paciência, só isso, que no final dá Pois é, certo. isso aí. Olha, Muito Ângela, e bem. obrigado por ter também esse entrado, viu, Ângela? Boa noite, Ângela. Boa noite, Saudade de Ângela. você, muito Tudo bom. tempo. A Ângela é uma grande amiga nossa também. Bom, então, Mariana, você pode... Vou compartilhar aqui. Bom, boa noite. Então, como o Wagner me apresentou, meu nome é Mariana. Eu sou fonoaudióloga na Medel, que é a empresa de implante coclear aqui no Brasil, com sede aqui no Brasil. E o Wagner me convidou nessa aula para falar um pouco sobre indicações de próteses implantáveis. Então, quando a gente vai pensar nas próteses implantáveis, a gente precisa olhar para essa perda auditiva com cuidado, estabelecer muito bem o tipo e o grau da perda auditiva, para poder selecionar se é caso de um implante coclear, se é um caso para aparelho auditivo, ou até mesmo para uma prótese de ancoramento ósseo, seja ela implantável ou não. Então, a ideia aqui é explicar um pouco, de forma geral, alguns pontos importantes dos exames eletrofisiológicos, daquilo que a gente precisa estar atento nos exames eletrofisiológicos, tanto parte médica quanto fonoaudiológica, e apresentar o que o Medel tem de soluções implantáveis, tá? Então, eu vou começar apresentando muito brevemente a empresa, a filosofia da empresa. A gente vai dar uma olhada em emissões otoacústicas, PEAT, e incluindo estado estável, e depois a gente vai falar das indicações, então, das próteses implantadas. Então, como eu comentei, a Medel é uma empresa austríaca com sede no Brasil. A empresa tem a matriz na Áustria, numa cidade que chama Innsbruck, na região do Tirol, e desde que a empresa existe, ela é conduzida pelos seus fundadores, que é o professor Jürgen e a doutora Ingeborg, estão desde sempre no comando da empresa, e aqui no Brasil a nossa sede fica aqui em São Paulo, no Jardim Glória, e cada ponto vermelho desse do mapa é um ponto de apoio, né? Então, lá com a Ângela, a gente tem um ponto de apoio, lá em Cuiabá, cada ponto de todo o Brasil, a gente tem o que a gente chama de revenda local, que é um ponto de apoio tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Quando a gente está falando de soluções auditivas, nós podemos ter essa perda em algum ponto da orelha média, orelha interna, orelha externa. Então, ou juntas, né? Então, o implante coclear é uma solução auditiva para a orelha interna, pode ser também uma opção de solução auditiva para um implante eletroacústico. Nós temos também o implante de tronco, o implante Vibrant, que é o implante de orelha média, implante de condução óssea, que na Medel se chama Bone Bridge, ou até mesmo o Adhere e Contact Forte, que são as soluções não implantáveis que a gente tem hoje. Muitas vezes, para um mesmo tipo de perda, a gente pode ter mais de uma solução auditiva, né? Então, o que vai determinar o tipo de solução auditiva para cada caso é muito baseado nos resultados do exame, no desempenho auditivo com o aparelho auditivo, por exemplo. Então, é muito importante a gente entender que as avaliações para as crianças, elas são completamente diferentes de quando a gente está falando para um adulto. O padrão ouro da avaliação audiológica no adulto é a audiometria tonal, porque na audiometria tonal a gente realmente está avaliando a frequência específica. Então, em 2.000 Hz, eu estou movimentando membrana basilar na região de 2.000 Hz, 4.000 Hz, eu estou movimentando membrana basilar na região de 4.000 Hz, então é um exame muito específico por frequência. Então, ele sempre é o padrão ouro. Mas, desde que a gente tem a TANU,
que é um grande privilégio de ter aqui no Brasil a triagem auditiva neonatal, nós temos os exames eletrofisiológicos que nos auxiliam a identificar e tratar a perda auditiva o quanto antes. Tá? Lembrando que o sistema auditivo, parte da eletrofisiologia, ele é periférico, uma avaliação periférica e uma avaliação central. A avaliação periférica seria o exame das emissões eletroacústicas, e aí a gente tem dois modelos, que é a emissão eletroacústica transiente ou produto de distorção, e quando a gente está falando de uma avaliação central, nós temos o PEAT, e aí dentro do PEAT nós temos pelo menos 3 tipos de avaliações, né, nos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico. Nós temos diversos estímulos que podem ser utilizados que trazem informações diferentes. Então, por regra, o exame do PEAT, ele não é um exame que busca avaliar a sensibilidade auditiva. O objetivo principal do PEAT é avaliar a neurosincronia, mas ele pode ser utilizado como um exame para estimar a sensibilidade auditiva por meio do limiar eletrofisiológico. Lembrando que nunca um único exame é suficiente para estabelecer um diagnóstico, e aqui falando exclusivamente das crianças. A gente sempre tem que trabalhar com o princípio do cross-check. Então, um teste, ele precisa ser confirmado por outro teste. Um teste isolado, ele não define o diagnóstico de uma criança. Então, a Tanu Wagner comentou, né, previamente, nós temos as emissões otacústicas, e aí a gente vai agora começar falando delas, e a depender de se essa emissão otacústica está presente, o PEAT via clique avalia a neurosincronia, se ele está ausente, o PEAT busca avaliar o tipo e o grau dessa perda auditiva nessas crianças pequenas. Então, qual é a grande diferença nos exames dos potenciais auditivos? Na outra aula, alguém tinha levantado esse questionamento, qual que escolhe, né, se faria um clique, se faria um Tony Burst. Então, são exames muito diferentes. O exame de clique, o que a gente chama de PEAT clique, o objetivo dele é avaliar integridade de vias auditivas. Então, ele avalia se tem disfunções cocleares ou retrococleares. É muito diferente do PEAT Tony Burst ou mesmo do estímulo Sharp, que ajuda a determinar os limiares eletrofisiológicos. Então, quando a gente está pensando no PEAT, vocês conseguem ver meu mouse, Wagner? Mariana, passa ele por cima. A gente consegue, Não? consegue. Tá. Então, o exame do PEAT, ele avalia desde a região mais proximal à cóclea até a região neural, de tronco. Cada sítio gerador de uma onda do PEAT corresponde a uma estrutura neural. Então, a porção mais distal aqui do nervo auditivo corresponde à onda 1. As ondas que a gente mais usa são a 1, 3 e a 5. Então, o que a gente está avaliando? Porção distal do nervo auditivo, núcleo coclear e leminisco lateral. Lembrando que as vias auditivas, elas se cruzam na região do núcleo coclear, então o PEAT ele avalia tanto ipsi quanto contralateralmente a partir da onda 3. E em alguns casos, é muito importante realizar o PEAT via óssea, principalmente para determinar a diferença das perdas condutivas mistas e neurosensoriais. E aí, quando a gente está fazendo PEAT via óssea, a gente não registra todas essas 3 ondas. Nós registramos somente a onda 5 para determinação aí do limiar. Importante ressaltar que quando a gente faz um exame de PEAT, aquele valor que aparece lá, 80 dB, aquilo não é limiar auditivo, tá? Aquilo no clique é uma pesquisa de limiar, e quando nós estamos fazendo um chip ou um turn burst, aí sim é por frequência determinação de limiar. Mas lembrar também que existe um fator de correção, porque limiar eletroacústico não é a mesma coisa que limiar psicoacústico. Então, existe essa diferença, precisa muito se atentar a isso para a determinação do tipo e grau de perda. Existe um outro potencial, que é um potencial assim, mais recente, que é chamado de estado estável, e a principal diferença do estado estável para um Tony Burst, por exemplo, está mais relacionado à característica do estímulo. Então, o estado estável, ele é uma resposta fisiológica para tons que são apresentados de forma contínua, diferente do estímulo do Tony Burst, que avalia por faixa de frequência específica. Esse é um exame que
permite que sejam avaliados tons mais altos, até 110 dB. Então, com isso, a gente tem uma avaliação mais detalhada para aqueles indivíduos que têm a perda auditiva profunda. O pH estado estável, ele não substitui o Tunney Burst, tá? Ou qualquer outro exame que avalie por frequência específica. Ele é um exame complementar, então um não substitui o outro. Isso é muito importante gravar. Quando a gente está falando das emissões otoacústicas, a gente está avaliando uma porção periférica, a gente está avaliando ali o funcionamento do mecanismo coclear. Nós estamos verificando se aquela cóclea funciona ou não. E ela tem dois tipos também, são as emissões espontâneas ou as evocadas. Então, Kemp, né, que começou com a avaliação das emissões otoacústicas, ele verificou que a cóclea produzia um potencial, e ele passou a registrar esse tipo de potencial. As espontâneas, que está presente em grande parte aí da população, 50% pelo menos da população, é uma resposta natural da cóclea, sem qualquer tipo de estímulo. Já as emissões transientes, que é o que a gente aplica na TONU, eu utilizo um estímulo por meio desse equipamento que vocês estão vendo aqui na foto. Esse estímulo, ele atinge a cóclea e a própria sonda que joga o estímulo, ela tem um receptor desse estímulo para verificar o retorno dessa emissão. Então, a gente verifica se essa cóclea está respondendo àquele estímulo que foi realizado. Então, aqui eu mostro para vocês um exemplo de um exame normal de emissões otoacústicas e de um exame alterado. Então, no exame normal, o ruído, ele é mais baixo que a resposta. Então, aqui a gente classifica como presença de emissões. No exame alterado, eu verifico somente ruído, eu não identifico aqui resposta. Então, significa que essa cóclea tem uma alteração. Existe um outro tipo de emissões otoacústicas, a que eu acabei de falar, foram as emissões transientes, mas existe também a produto de distorção. O produto de distorção, ele é um algoritmo, é uma razão entre frequências distintas que traz uma resposta ou não, né? Ele também busca avaliar a suspeita de perda auditiva, é muito usado em pacientes com zumbido ou que tiveram uso de drogas ototóxicas ou até mesmo para monitorar a perda auditiva progressiva. Então, é um outro tipo de emissão, tem outra aplicabilidade, mas busca também avaliar se essa cóclea é funcional ou não. Hoje, o que é mais usado é a DP-Gram, que ela avalia essa resposta, é o que é mais utilizado aí na triagem auditiva neonatal, e a partir dessa fórmula matemática, a gente avalia se houve ou não uma resposta com esse tipo de estímulo. Com relação à parte dos exames, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, mais uma visão geral, porque agora a gente vai entrar na parte das indicações de próteses implantáveis. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, Mariana. Gostaria sim. Bom, primeiro, sempre que eu vejo uma aula dessas por quem sabe, eu vejo que essa aula tem que ser dada realmente por fonoaudiólogas que fazem o exame, que sabem do que estão falando, porque deixa muito mais claro para a gente qual que é a função de cada exame, porque de forma geral, e eu me incluo nisso, o nosso conhecimento em relação ao exame é até um pouco raso, né? E vários comentários que a gente escuta são comentários que a gente percebe são rasos também. Mas, então, tá muito bom. Só que daí, eu queria que você comentasse, porque você, na verdade, você até colocou lá na aula, qual que seria a função da timpanometria, né, numa criança pequena? E seria qualquer timpanometria, uma timpanometria que você faz em adulto mesmo? Qual que é a importância? Quando é que você aplica? Você faria em todos os casos ou não? Fala isso para a gente, por favor. A timpanometria é um exame extremamente importante dentro da avaliação audiológica. Por exemplo, uma curva tipo B, eu espero uma perda condutiva, no mínimo uma perda condutiva. Uhum. Então, são exames que cruzam informações. Então, a curva tipo A, a curva tipo B e a tipo C têm diferentes aplicabilidades.
E a timpanometria, ela está me mostrando o funcionamento dessa orelha média. Ela traz informações do próprio, da questão timpanométrica e também os reflexos, né? E a gente realiza também pesquisa de reflexos juntamente com o exame da timpanometria, justamente para verificar essa estimulação neural. A timpanometria, ela nunca pode ser deixada de lado. Ela traz informações, é um exame que precisa ser realizado sempre em conjunto com a audiometria. E um timpanograma alterado, muitas vezes, precisa investigar se o paciente tem uma rolha de cera, ele vai ter um timpanograma alterado e, com certeza, um audiograma alterado. Então, os exames, eles têm que se cruzar sempre, e as condições com que esses exames foram feitos também é muito importante. Então, nas crianças, uma criança que se movimenta muito durante o exame de timpanometria, o exame pode ter vindo alterado, quando, na verdade, não foi feito em condições ideais. O timpanograma, ele traz informações, é um período inicial dessa avaliação audiológica, periférica. Então, se já tem uma alteração ali periférica que a gente facilmente identifica na timpanometria, rigidez de membrana, rigidez, não, até mesmo a ausência da captação da curva, tem que acender para a gente um alerta de que tem um problema ali audiológico. Isso tem que cruzar com outros exames, isso tem que cruzar com audiometria, a depender do tipo ali de alteração, verifica por meio de emissões, que também é um exame periférico, mas são aplicabilidades diferentes. Cada exame tem uma funcionalidade específica. Não sei se eu esclareci o que você perguntou. Sim, é que eu queria saber mais no contexto de uma criança de 6 meses de idade. Por exemplo, a criança menor que 6 meses, ela falhou, tá? Uhum. Aí você acha que daí você não consegue ver direito o conduto, tem aquela dúvida, tal. Você acha que uma timpanometria pode ser útil? Pode ser qualquer uma, mesma que você faz lá no adulto, com a mesma frequência? A sonda é diferente, né? Então, até 1 ano de idade, a gente utiliza na frequência de 226 Hz, e a partir disso, a frequência de 1.000 Hz. Então, e a configuração da curva também é diferente. Então, precisa estar muito atento quando for verificar uma timpanometria de um paciente criança, né, inferior a 1 ano, que a sonda é específica, a característica da sonda e do tipo de frequência que ele estimula está muito relacionada ao desenvolvimento das vias neurais, das questões neurais. Então, tem que estar muito atento que o exame de uma criança até 1 ano deve ser realizado com a sonda de 226 e não com a sonda de 1.000 Hz. É totalmente diferente a captação e a formação, o desenho da curva também é diferente. Por isso, e isso aí é muito assim importante. Então, por exemplo, a criança, você fez uma autoemissão e a criança falhou. Daí você faz a timpanometria, se vier uma curva tipo B, tá lá assim explicado por que falhou, provavelmente. Uhum. Então, só que se vier uma curva tipo A, bom, daí não tem nada dentro do conduto, né, nem dentro da orelha média. Então, vamos continuar essa investigação. Então, nesse contexto até da TANU, ela pode ser um fator muito assim importante e não é muito dito, né, Mariana? Parece que e é um exame tão simples, né? Só que, como você falou, tem que ter a sonda específica e a frequência específica também. E olhar muito para a configuração da curva, né? O desenho da curva e não só para os valores. Sim. Então, eu falo muito de, quando receber um exame, não olhar o resultado, a ausência de emissões otacústicas. Não, deixa eu ver essa curva. Deixa eu ver se realmente o ruído está inferior a 6 dB da captação do sinal. Então, nunca aceitar só o descritivo. Sempre verificar a curva, o desenho, a imagem do exame, né? Não somente um descritivo, mas realmente avaliar as condições do exame. Por exemplo, no PEAT, a gente tem velocidades diferentes para realizar a captação, padrão ORA 27.7. Então, se não foi utilizada essa velocidade, realmente avaliar por que não foi. E avaliar se essa curva é uma curva verdadeira. Esse é o principal. Cada equipamento tem
uma variação que é considerada aceitável, então em alguns equipamentos a onda 1 aparece de X a X, em outro de X a X. Então sempre está atento aos limiares de normalidade de cada equipamento. E eu nunca gosto dessa ideia que se tem de que o BERA, enfim, alta emissão, são exames objetivos. Porque, na verdade, eles podem até ser, só que a interpretação pode variar bastante, né, de pessoa para pessoa. Tem Sim. que abrir o exame e ver, como você disse mesmo. Sempre olhar a curva, nunca aceitar somente o descritivo. Sim, e isso que você falou para que servem os exames é muito, realmente, assim, importante. Por isso que a gente, médico, a gente tem que ter uma ideia desses exames, ideia do que eles são e saber mais ou menos o que é para não aceitar qualquer coisa, né? Exatamente. Fundamental. Muito bom. Obrigado, viu? Pode ir. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida que quer perguntar? Senão eu fico monopolizando aqui a Maria. Imagina. Não? Eu vou perguntar. Vai lá, Bruna. Boa noite. É que muitas vezes, eu não sei se encaixa muito, mas muitas vezes na timpanometria a gente vê, mesmo crianças que não têm um quadro clínico compatível, vem reflexos ausentes bilateral. Isso você percebe que acontece por qual motivo, assim? Olha, precisa avaliar as condições que esse exame foi realizado. A gente espera respostas entre 70 a 100 dBs acima do limiar. Então, depende. Se é uma criança que tem perda auditiva leve, ela pode ter ou não respostas de 70 a 100 dBs. Importante checar também a questão maturacional. Qual é a idade da criança, idade corrigida, para poder verificar se a gente esperaria isso. Em teoria, era para ter. Precisa avaliar todas as condições que envolveram este teste. É um reflexo ipsilateral, foi anotado correto esse ipsilateral? Realmente é a ausência de resposta? Porque tem essa questão das cores também na marcação do exame, do vermelho, do azul. Então, lembrando também que existe o cruzamento das vias, tem o reflexo contralateral. Então, faz sentido não ter o contra, ou ter o contra e não ter o ipsi? Isso tem que... O raciocínio clínico, ele tem que ser desenvolvido não só na timpanometria, você tem que olhar os outros exames também. Se ele tem um limiar em 10, eu espero que ele tenha reflexo pelo menos em 80. 80, 90, 100. Então, alguma coisa está errada, algum exame não está batendo. Ele tem uma curva A, limiar em 10. Por que ele está sem reflexo? Não faz sentido, tem que rever. Alguma coisa está errada. A gente tem tido uns casos assim. Obrigada. Imagina. É que como a Marina estava falando, o exame de audiometria, quando a gente fala audiometria, na verdade é audiometria tonal, é logo audiometria, pesquisa de reflexo, impedância. Então, são vários exames e eles têm que ser coerentes entre eles. Se eles não forem, alguma coisa está errada. Por exemplo, hoje eu peguei um exame lá, me encaminharam para avaliar paciente com uma possível autoesclerose. Daí tinha um gap que simulava autoesclerose, só que tinha reflexo. Falei, peraí, não, tá errado. Discriminação ruim. Falei, não, peraí, perda condutiva é discriminação ruim. Aí eu fui no meu diapasão, RINE positivo. Então, provavelmente, aquilo não era um gap, era uma curva sombra, provavelmente. Não mascarou direito. Então, assim... Falta de mascaramento. Já matou ali, já, entendeu? Falei, não vamos assim operar, você vai colocar aparelho. Daí, mas ele foi encaminhado para eu fazer estapedor. E se você acredita que é uma autoesclerose mesmo, porque está aqui o gap, você só vai no gap, pronto, você causa uma lesão no paciente, mesmo assim. Sim. Quando a gente faz o exame de audiometria, quando a criança é menor, a gente pode fazer de forma condicionada, nas crianças ainda menores, a gente faz o que é chamado de VRA, que é por meio do reflexo visual, e o primeiro exame que busca confirmar os limiares da audiometria é o SRT. Então, é uma resposta, como é feito, né, esse exame? Nós temos palavras
trissílabas, e aí nós vamos reduzindo, a cada 50% de acerto, nós vamos reduzindo esse volume, e a resposta que eu encontrar em porcentagem no SRT tem que bater com a minha média tritonal 500.002. Esse já é um parâmetro que a gente consegue avaliar se a audiometria está condizente com esse exame de logoaudiometria. O outro exame, que é o IPRF, que avalia palavras monossílabas e palavras dissílabas, é uma outra parte. A gente está avaliando aí habilidades auditivas da compreensão, porque o paciente precisa ouvir naquele volume que a gente tem um cálculo para chegar no volume que é apresentado, e ele precisa me responder. Então, estou avaliando a habilidade auditiva de compreensão. Então, não só os limiares audiológicos devem ser confirmados por meio do SRT, mas também a compreensão por meio do índice percentual de reconhecimento de fala, o IPRF. É a parte inicial. E quando a gente faz a audiometria que a gente está vendo, limiares de via aérea, limiares de via óssea, perdas mistas, condutivas, simétricas, o exame tem que ser mascarado e contramascarado. Eu preciso realmente confirmar o limiar de via óssea. Então, as perdas auditivas mistas, quando elas são mascaradas e contramascaradas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, a gente, fonoaudiológico, com o supermascaramento, porque senão o diagnóstico ele vai errado, porque foi colocado muito mais mascaramento do que aquela cóclea precisava. Mas isso aí pega uma alteração na timpanometria também. Então, por isso que eu falei, o princípio do cross-check, nunca utilizar somente um exame. O raciocínio clínico, ele tem que acontecer em cada caso, pontualmente. É isso aí. E assim, e me incomoda muito quando a gente pega o exame e não tem timpanometria, entendeu? Daí você fica refém, basicamente, de umas informações que às vezes não estão corretas, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas pode seguir, Mariana, pode seguir. Tá, se alguém quiser interromper, pode interromper, não tem problema, tá? Falando do diagnóstico, então o paciente recebeu o diagnóstico de uma perda auditiva, o principal, teste com aparelho auditivo, né? Então, muitas perdas auditivas ficam muito bem adaptadas com aparelhos auditivos. Algumas perdas já precisam de próteses, digamos, mais potentes, que aí são as próteses implantadas. Quando a gente está falando de implante coclear, eu tenho um dispositivo externo sempre e um dispositivo interno. Essa informação é passada via radiofrequência, transformada em sinal elétrico, estimulando a cóclea diretamente o nervo auditivo. Para quem que é indicado, né? Então, tem uma indicação muito específica, e é um equipamento que está em estudo desde 1977, né? O primeiro implante multicanal, ele é de dezembro de 77, feito em Viena, e antigamente o tamanho do processador de áudio era muito grande. Então, era essa caixa, o paciente precisava se conectar a essa caixa com muitos fios para conseguir ouvir. E eu vou mostrar para vocês mais para frente que hoje isso está muito mais tecnológico. Então, esse paciente que vai para o implante coclear, ele é um paciente que tem uma perda muito severa. Severa ou profunda, bilateral neurosensorial. Então, aquele paciente que já não tem ganho com o aparelho auditivo, os limiares tonais dele estão a partir de 75 dB, e mesmo quando ele está com o aparelho auditivo, ele não tem benefício, não tem amplificação necessária para compreensão de fala. Então, para chegar a esse diagnóstico para uma criança, não, essa criança realmente, ela tem uma perda auditiva neurosensorial de grau profundo. Quais exames me trouxeram até esse diagnóstico? Quanto menor a criança, mais difícil de avaliar. Por isso que a gente lança a mão desses exames eletrofisiológicos. Os pacientes adultos, nós avaliamos sempre no que é chamado contexto aberto. Então, preferencialmente em ambiente controlado, como a cabina acústica. E o que é esse contexto aberto? É a avaliação da percepção de fala somente por via auditiva, sem o apoio visual, sem leitura orofacial, por exemplo. Então, o paciente que vai para o implante coclear, ele tem uma perda auditiva neurosensorial profunda ou severa.
E é muito importante saber desse paciente se ele é pré-lingual ou pós-lingual. São critérios diferentes para o pré-lingual e para o pós-lingual. O pós-lingual, que é aquele paciente que perdeu a audição depois que ele já adquiriu ali a linguagem, é muito importante que esse paciente tenha utilizado o aparelho auditivo antes da cirurgia, porque essa estimulação auditiva com o aparelho auditivo, pré-cirurgia, garante um prognóstico melhor. E nas crianças, também é interessante que seja feito o teste com o aparelho auditivo, nós recomendamos no mínimo 3 meses, para verificar se realmente não está tendo benefício e precisa do procedimento cirúrgico. Lembrando que quando é caso de meningite não se espera para fazer a cirurgia. Geralmente a meningite ela é ossificante, a cóclea fica totalmente, pode vir a ficar, né, totalmente ossificada, impossibilitando a inserção de eletrodos. Hoje a gente sabe, já está muito consolidado na literatura a importância do implante coclear bilateral, tanto para localização sonora, compreensão de fala do ruído, mas isso tem que ser muito bem avaliado e muito bem determinado o momento de fazer esse implante, se ele é simultâneo, ao mesmo tempo, ou sequencial. A gente tem uma filosofia na MEDEL de individualização do feixe de eletrodos que vai dentro dessa cóclea. Existe uma avaliação do tamanho do ducto coclear entre todas as pessoas, e é por isso que a gente trabalha com diferentes tamanhos de eletrodos. Nós temos 3 séries de eletrodos, série clássica, série flex e série form, e o tamanho do feixe, que é o que vai ser inserido dentro da cóclea, na MEDEL ele pode variar de 15 a 31 milímetros e meio, hoje já até mais que isso, hoje a gente já tem um eletrodo de 34 milímetros, que é o Flex 2034, para chegar no Brasil. E essa diferenciação, esses diversos tamanhos, diversos modelos de eletrodos, eles têm indicações específicas. Por quê? É muito importante, estão vendo meu mouse, né, Wagner? Sim, sim. É muito importante que o feixe de eletrodos cubra o máximo possível da cóclea. Por quê? Na região da base, nós temos os sons agudos. No ápice, nós temos os sons graves. Quando a gente fala, nós estamos estimulando essa cóclea como um todo. É comum que os pacientes refiram, o som está muito robotizado, muito agudizado. Muitas vezes, por quê? Quando a cobertura não foi realizada completamente dessa cóclea, não há estimulação elétrica na região dos sons graves, o paciente fica com uma dificuldade de percepção desse som extremamente importante, que são captados nas células do ápice da cóclea na região de som grave. Então, essa cobertura, essa personalização na escolha desse eletrodo é de extrema importância para a compreensão do paciente. Alguns casos de malformações cocleares, durante o momento da cirurgia, pode ter um efeito Gusher, né, extravasamento do líquido, e nós temos uma série de eletrodos também que ele tem como, a gente chama isso de sil, que é como uma rolha para ajudar ali no tamponamento do efeito Gusher que pode acontecer em casos de malformações. Nós temos também na MEDEL o eletrodo para implante de tronco, um pouco feito no Brasil, mas nós temos também dentro do nosso portfólio. Então, a gente acredita muito na importância dessa cóclea ser coberta completamente, de região de som grave a região de som agudo. E aqui, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar que o design do eletrodo, ele busca evitar que o eletrodo saia da escala que ele deve ficar. Então, ele deve estar sempre posicionado aqui em região de escala timpânica, é muito importante que ele seja inserido e que ele fique na escala timpânica. Então, o design do eletrodo da MEDEL é projetado para isso, para ele ficar no lugar certo. E outra questão é com relação ao efeito tipo fold-over, que é a dobra do eletrodo dentro da cóclea. Isso aqui, para o desempenho auditivo do paciente, é muito ruim ter essa dobra do eletrodo, não realizar a estimulação do ápice. Então, é por isso que a gente trabalha somente com eletrodos de parede lateral, pensando na preservação auditiva, bem como em cuidar dessa cóclea e cobrir essa cóclea com o melhor e maior cuidado possível.
Os implantes hoje, eles são divididos em categorias de 1,5 Tesla ou 3 Teslas, que a gente tem também no Medel. Lembrando que o nosso implante Synchrony, né, Synchrony 2 é o nome que a gente tem, é um implante muito fino, pensado para crianças, até por ser uma opção pediátrica, levando em consideração a espessura do implante, tá? E eu estava comentando da importância, né, de escolher o eletrodo adequado para cada paciente. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem um software que se chama Otoplan, e no Otoplan nós inserimos um exame de tomografia ou ressonância, e aí nós medimos essa cóclea, e dentro do nosso portfólio a gente consegue verificar o tamanho de cada eletrodo necessário para cobrir a cóclea. Então, cada ponto de contato busca cobrir o máximo possível das frequências, sobretudo frequências de fala. Então, a cóclea tem percepção de 20 a 20 mil Hz, os implantes eles estão cobrindo aí em torno de 70 a 9.200 Hz. Também é possível avaliar o posicionamento nesse software, né, no Otoplan, a gente consegue avaliar o posicionamento do componente externo. Nos casos bilaterais é bastante interessante, que aí a gente consegue ajudar o cirurgião a posicionar no melhor posicionamento possível para ficar simétrico. E no pós-operatório, nós conseguimos verificar o posicionamento desse feixe de eletrodos e da parte fonoaudiológica auxilia bastante na programação do implante do paciente. É importante também entender com relação aos processadores de áudio. Então, existem processadores de áudio que são chamados de peça única. Na Medel é o Rondo 3, então é o processador que se recarrega por indução, ele não tem bateria, tem um índice de proteção 68, que é um índice de proteção à prova d'água, e uma carga do processador dura até 24 horas, essa bateria, tá? E uma outra opção é o Sonnet. Ontem nós tivemos o lançamento do Sonnet 3, que vai ser o novo processador que a gente vai receber aqui no Brasil, que é um processador retroauricular. Com relação à parte tecnológica, o Sonnet 3 é o superior que a gente tem hoje no mercado, e uma questão que é muito forte para os pacientes é com relação à conectividade. Então, isso já existe hoje nos implantes cocleares, com os aplicativos de celular, e também para alguns pacientes, por exemplo, se tem deficiência auditiva, eu gostaria de ouvir a reunião direto no implante, o implante funcionando aí como um fone de ouvido, existem acessórios que permitem essa conectividade, e esses recursos auxiliam muito para os pacientes com perda auditiva. Lembrando que nem sempre o paciente vai operar as duas orelhas ao mesmo tempo, por isso que as orelhas são sempre avaliadas individualmente. Pode ser que uma orelha precise do implante e que a outra utilize o aparelho auditivo por mais tempo. Nesse contexto, um aparelho auditivo de um lado e um implante coclear do outro, o momento, o tempo que a informação auditiva chega é diferente, são duas tecnologias diferentes. Então, a gente busca no processador da Medel equilibrar esse tempo, para que a informação auditiva chegue ao mesmo tempo e a compreensão para o paciente seja melhor. Lembrando também que uma das indicações para o implante coclear é a estimulação eletroacústica. A estimulação eletroacústica, ela é para esse tipo de perda auditiva aqui. O paciente tem uma perda em rampa, é muito difícil adaptar aparelho auditivo na perda em rampa, porque a compreensão do paciente, geralmente, ela não fica legal com o aparelho auditivo. Se a gente coloca molde, o paciente refere oclusão, por outro lado, você precisa de um ganho muito forte para cobrir os agudos. Então, uma das indicações para o implante coclear é essa perda em rampa, então a gente avalia caso a caso, mas é uma possibilidade de indicação. Eu vou entrar agora em osteoancorada. Sobre implante, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Oi, Mariana. Só falando por que é importante o feixe de eletrodos estar na rampa timpânica. Bom, primeiro, porque quando você coloca na rampa timpânica, o eletrodo ele fica mais próximo ao modíolo, então o estímulo do nervo é melhor, tá? Esse é o número 1. Número 2,
E assim, você vai gastar menos assim, energia, o estímulo vai ser melhor. E por que não pode ter essa translocação, né? Ou seja, a saída da rampa timpânica para a rampa vestibular, que era o que você estava falando. Porque daí você vai causar uma lesão na cóclea, e a cóclea vai ficar menos funcionante. Então, quando a gente fala de preservação auditiva, você precisa preservar o que ele já tem, né? Para não perder as células e ter um estímulo auditivo melhor. Então, tem esse sentido. E a mesma história do tipo foldover, que é quando dobra a ponta do eletrodo, como você bem mostrou. Quando dobra, vai ter um resultado pior, e daí vai ser um pouco mais difícil. Então, assim, é muito importante você... E daí a questão de colocar na janela redonda também. Quando você coloca na janela redonda, você vai colocar na rampa timpânica. Então, por isso que assim, a inserção tem que ser lenta, não pode ser de qualquer jeito. A gente sempre tem que ter cuidado com isso, como você estava falando. E a questão de implante... implante, acho que em criança com perda profunda bilateral... O ideal é que ele seja feito no mesmo tempo, né? Ou seja, fazer os dois no mesmo tempo cirúrgico. Adulto, você pode até não fazer, e eu vou te falar, grande parte dos adultos preferem fazer um lado, ver como é que fica, daí depois faz o outro. E quase todos acabam querendo fazer o outro lado, porque a gente geralmente escolhe a pior orelha, né? A orelha que escuta menos, e com o uso do implante, essa orelha que ele escuta menos passa a ser a orelha que ele escuta mais, e depois quer fazer do outro lado. Então, acho que em criança a gente tem que fazer mesmo os dois, e a gente tem respostas bem variadas, assim, e geralmente boas. Então, eu acho sempre importante lembrar isso, a gente tem que colocar sempre na rampa timpânica mesmo, e evitar aquelas complicações. Muito bom. Muito bem. Wagner, eu sei que eu estourei o tempo, mas juro que eu estou encaminhando. Não. Pode ir. Daí tenho 3 casos, que depois a gente fala coisas mais tranquilo. Acho que Tá bom. Bom, falando então de prótese osteoancorada, né? Então, quando a gente está pensando na prótese osteoancorada, nós temos basicamente 3 indicações: uma perda condutiva, mista ou uma perda unilateral. As próteses osteoancoradas, nós tivemos o primeiro implante transcutâneo, né? Isso foi em 2011, e é um implante aqui no Brasil 602, você fez o 602, né, Wagner? Primeiro? O quê? Primeiro 601. 601. Então, já há muito tempo nós temos o implante, o transcutâneo. Basicamente, o princípio de funcionamento qual que é? O crânio vibra como um todo e as 2 cócleas são estimuladas. Então, se eu tenho uma perda unilateral, o paciente vai ter a sensação de estar recebendo um som por aquele lado e a outra cóclea que vai estar interpretando, trabalhando com esse som. Nas perdas mistas e condutivas, sempre a melhor óssea vai responder. Existem 2 tipos de prótese de ancoramento ósseo: as próteses percutâneas, que realizam uma perfuração pelo osso, e existem as próteses transcutâneas. Nós, na Medel, trabalhamos somente com as próteses transcutâneas, porque é comum as altas taxas de complicação de pele nos percutâneos. Então, nós somente trabalhamos com próteses transcutâneas. Essa é uma importante informação também com relação aos transcutâneos, se ele é passivo ou ativo. O Bone Bridge é ativo, então a parte que realiza a vibração no osso está totalmente implantada. Os transcutâneos passivos, no qual o processador vibra para realizar a percepção da informação sonora, também pode causar feridas de pele. Então, transcutâneos ativos é o que a gente tem na Medel. Para quem que a gente pensa, então, nessas próteses? Eu falei sobre os tipos de perda, e essas perdas geralmente estão vinculadas a malformações, atresia ou microtia, casos de alergia. O paciente, às vezes, tem uma estenose de conduto, eczema, não consegue ficar com nada inserido em conduto auditivo, então ele pode se beneficiar de uma prótese transcutânea ou de ancoramento ósseo. Falando em limiar auditivo, para uma perda mista ou condutiva, o limiar de via ósseo para o Bone Bridge precisa estar aqui, até 45 dB.
Perda unilateral, o outro lado tem que ser totalmente normal para que a orelha boa faça a percepção desse som que vai entrar do lado que tem a perda auditiva. Com relação ao processador de áudio na Medel, ele se chama Samba 2, hoje a gente conta com inteligência artificial também nos processadores de áudio, identificação dos ambientes, redutores de filtro, aí para trazer uma melhor percepção auditiva. Também nos protos de ancoramento ósseo existem acessórios de conectividade, aplicativos de celular para tornar para o deficiente auditivo muito mais fácil o manuseio e adaptação em diferentes tipos de ambiente. Até o que eu comentei sobre conectar no computador para poder ouvir uma reunião direto no implante coclear, também é uma realidade nas próteses de ancoramento ósseo. Nós também temos uma prótese que se chama Vibrant Sound Bridge. Essa prótese ela é muito interessante porque ela pega todos os 3 tipos de perda, condutiva, mista ou neurosensorial. Quando a gente está falando de uma perda neurosensorial, os limiares de via aérea e via óssea, observem que a faixa de indicação dele é maior. Então, enquanto a gente tinha ali o Bone Bridge até 45, na neurosensorial, nós podemos pensar numa faixa de indicação maior. Por que será? Né? Então, esse é uma prótese, eu já vou mostrar, ele está localizado em cadeia ossicular. Ou pode ser ramo longo, ramo curto da bigorna, pode ser no estribo, depende, né, da onde vai ser possível ser colocada, mas ela realiza uma vibração direto nos ossículos. Se nós estamos falando de uma perda mista ou condutiva, por estar localizado aí nessa região dos ossículos, eu também aumento a amplificação na região dos sons agudos. Então, eu consigo até 65 dB de via óssea para o Vibrant. Então, é uma prótese bastante potente. E aí, o mais importante é verificar aonde vai colocar. Aqui a gente tem um exemplo de colocação na janela, ou pode ser também o de strip, tá? Então, depende bastante aí de onde a gente vai colocar. Perda condutiva, né, é o mesmo que eu tinha mostrado, só uma coisa muito importante é que a perda auditiva precisa estar estável para essa prótese, pelo menos 2 anos, a gente costuma falar, para que o benefício do paciente ocorra aí a mais longo prazo. No caso do Vibrant, as indicações são similares ao que a gente viu agora, mas o paciente, no geral, ele não consegue usar o aparelho auditivo, fica muito bem com o Vibrant, que realiza essa estimulação aí direto na cadeia, e aqui eu tenho alguns exemplos de amplificadores que podem ser utilizados. Nós temos na Medel 2 opções não cirúrgicas. Uma é o Adhere e a outra é o Contact Forte. Então, como vocês podem ver aqui nessa foto, o Adhere, ele é fixado na pele por meio de um adesivo ou de uma bandana elástica soft band. O fato dele não ser implantável faz com que ele tenha uma faixa de indicação para perdas condutivas ou perdas unilaterais. Aqui não entram as perdas mistas. O adesivo, ele tem uma durabilidade de 3 a 7 dias, depois ele pode ser trocado. E no Contact Forte, ele também pode ser utilizado com o adesivo ou com a faixa. O Contact Forte não é um produto da Medel, a Medel comprou a BHM, que também é uma empresa austríaca. O Contact Forte já é uma realidade hoje, né? Nós tivemos já o lançamento do Contact Forte. A grande diferença é a variabilidade de aplicação, né? Então, ele pode ser aplicado com adesivo, na haste de um óculos, com o arquinho, com a faixa, até mesmo num boné. E o Contact Forte permite aí uma faixa de vias ósseas até 50 dB de vias ósseas, até mais que o Bone Bridge, é uma opção não implantável. Então, uma ótima opção que a gente tem atualmente, com resultados tão bons quanto de qualquer outro SoundArc ou SoftBand disponível no mercado. Pensando também para esses pacientes que têm microtias ou malformações, pacientes com autoesclerose que muitas vezes não podem fazer cirurgia, pode se beneficiar desse tipo de prótese. Tá? Então, eu trouxe para vocês que às vezes a gente, falei no começo da aula, a gente tem mais de uma opção para um tipo de perda auditiva. Então, cada caso precisa ser avaliado muito cuidadosamente, a prótese precisa ser testada, precisa ser selecionada, as expectativas dos pacientes precisam também ser ajustadas,
tá? E é um portfólio muito amplo, então não tem por que o paciente ser privado da comunicação pela perda auditiva, porque hoje existem muitas soluções para devolver ao paciente a possibilidade de ouvir. Então, eu encerro a minha apresentação, posso depois deixar o meu e-mail, meu contato para futuras dúvidas, e eu volto, então, agora para o Wagner. Obrigado, Mariana. A aula ficou- Parei de compartilhar, né? Parou. A gente... Muito boa a aula. Bom, como você falou, eu acho que tem muita solução auditiva hoje. A gente pode avaliar o paciente, sempre ver o que é melhor para ele. Lembrando sempre que, independentemente, é claro, só se não for o caso, por exemplo, uma microtia, mas sempre oferecer o AASE, o aparelho auditivo, mesmo se você achar que é uma perda profunda, o paciente não vai ter ganho. Eu acho que é importante ele saber que ele não tem ganho, porque daí depois você vai ver que ele vai ver que, olha, realmente testei, ele não melhorou, antes que alguém chegue para ele e fale, não, mas por que fulano usa um aparelho auditivo que é super potente, escuta tudo, e às vezes não é nem o caso dele, é uma coisa diferente. Então, acho que sempre pensar no AASE, nas indicações de AASE. Eu acho que eu tenho alguns casos, como eu tinha comentado com você, Mariana, mas eu acho que vamos tentar até menos, até para poder discutir bem. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Aqui. Deixa eu acho que tem inteira. Deixa eu ver. Estão vendo aqui? Mas não tá a tela inteira, não. Estão vendo? Sim. Então, discussão de caso. Paciente número 1. Esse caso é um caso assim interessante, tem alguns pontos aqui. É um paciente do sexo feminino, 44 anos de idade, estava tendo uma perda auditiva progressiva, bilateral, até que ficou estável aí nos últimos 4 anos, tá? Então ela começou a perder a audição com 30 e poucos anos, tinha uma questão genética aí, mas ficou estável, tá? E aí você vê uma perda sensório-neural, né, do lado esquerdo, e você vê um gap aí do lado direito, né? Você vê uma boa discriminação. A timpanometria não é muito compatível, né, com o gap, né? Uhum. Então, tem alguma coisa aí estranha nesse caso, tá? Então, foram feitos exames de imagem, tomografia e ressonância normais. Também chamava a atenção que o rim ele era positivo dos dois lados. Tá? Daí, com essa possibilidade normal, ficou até uma possibilidade de uma autoesclerose que ainda não tinha começado, enfim, que na tomo não dava direito para ver. E daí foi colocado o AASE, e ela usava o AASE, só que ela tinha muita dificuldade de usar o AASE por um motivo, que é eczema. Então, uma otite eczematosa crônica bilateral. Então, ela colocava o AASE, ficava um tempo, tinha que tirar, e daí tratava, colocava o AASE, daí já tinha colocado vários formatos de aparelho auditivo. E provavelmente o gap era por conta de quando fazia, estava com edema, daí fazia o gap, por causa do próprio fone, entendeu? Então, daí, provavelmente era sensório neural. Nesse caso, não dava para fazer, vamos voltar aqui, não dava para fazer prótese de acompanhamento ósseo, o resultado ia ser ruim, já estava já no limite, já do bone, mesmo das outras próteses, né? Estava já bem no limite.
E daí, assim foi pensado no Vibrant, né? Então, como você falou já do Vibrant, que é indicado em criança a partir dos 5 anos, mas tem vários e vários casos aí de criança de 3 anos, 2 anos e pouco. Má formação daí você pode fazer em má formação de orelha média, autoesclerose, perdas vistas, ritmo crônica controlada, petroceftomia, enfim, eu acho que das próteses tem uma grande variabilidade de indicações, e como você falou, até entra muito no escopo do Vibrant, da prótese de ancoramento, né? E a gente colocou o VORP 503, que tem, como se diz também, várias possibilidades de ramo longo, ramo curto, janela, estribo, enfim, tem bastante possibilidades. Então, esse é um exemplo de ramo longo, né, que você acopla lá no adaptador e coloca ele lá preso, lá no ramo longo aqui da bigorna. Você tem que expor, fazer uma timpanotomia posterior bastante grande aqui. O paciente está muito bem, ele tinha autoesclerose e não queria fazer implante, estapedor, porque conheci alguém que tinha perdido a audição. E aqui, que provavelmente eu acho que a maior assim, indicação, né, Mariana, é no ramo curto da bigorna, que você faz uma mastoide, faz uma mastoide não muito ampla, expõe o ramo curto, expõe a articulação com o martelo e acaba encaixando ele lá. E com essa cirurgia, essa paciente está com Vibrant bilateral, e o ganho dela funcional, olha o que o Vibrant conseguiu, né? Então, esse aqui é esse aqui é o resultado dela. A paciente está extremamente feliz, ela não consegue mais ficar sem Vibrant. Eu acho que sim, ela fez o Vibrant um ano, no ano seguinte ela fez do outro lado, e mesmo, então assim, ela é um caso que você realmente não tinha muitas opções, e com o Vibrant ela conseguiu um resultado muito bom. O que você acha, Mariana, dessa indicação no Vibrant? Claro, vendo aqui o resultado, a gente já vê que é bom, mas assim, você, olhando um caso desses, você faria alguma coisa diferente? Queria que você comentasse com a gente. Com relação à indicação do Vibrant, o principal é a estabilidade da perda. Os pacientes ficam geralmente muito bem adaptados e não tendo nenhuma progressão dessa perda, o resultado audiológico, como esse caso mostra, é muito bom. Então, uma prótese fica muito bem posicionada na cadeia ossicular. Hoje, os componentes externos, eles são de alta performance com relação ao ruído, então isso é um fato também muito importante. O resultado audiológico acaba ficando muito bom. Alguns casos de autoesclerose precisam ser avaliados pontualmente com relação ao posicionamento desse Vibrant, se existe uma progressão ali da autoesclerose para a região ali do Vibrant. Eu acho que merece uma atenção nesses pacientes. E o tipo de FMT, né, o tipo de acoplador que vai ser utilizado precisa ser muito bem escolhido. O acesso cirúrgico precisa ser muito bem feito para não correr um risco de disjunção de cadeia. Piora dessa audição. Então, existem muitos acopladores para os diversos tipos de problema que o cirurgião pode encontrar. Da parte de ossificação ou o que mais que for. Então, eu acho que o resultado audiológico do Vibrant, ele é muito bom. Ele é um dispositivo que pega uma faixa de indicação maior e diferentes tipos de perda, mista condutiva e neurosensorial. Então, é uma prótese muito versátil com bom resultado audiológico. Sim, e daí é uma coisa que eu sempre falo em relação ao Vibrant, porque, por exemplo, você tem uma perda aqui, se essa áudio estiver correta, que eu acho que, na verdade,
gap, ele não existe, ele só é por conta só do edema do conduto, né? E depois que ela parou de usar o Asenase, ela nunca mais teve eczema. Então, só uma coceira leve. Então, ela ficou muito mais feliz com o Vibrant. Mas porque assim, quando você coloca qualquer prótese de ancoramento ósseo, ele transmite a vibração não só naquela orelha que você está estimulando, transmite para o crânio inteiro, para a outra orelha também. Então, quando você tem perdas assimétricas, ou seja, o que seria o caso aqui, por exemplo, não dá, mesmo, por exemplo, que você tivesse um ganho aí grande com prótese de ancoramento ósseo, ficaria muito ruim. Ficaria muito porque a diferença entre as vias ósseas não é uma grande diferença, mas elas não são exatamente simétricas. Sim. Então, assim, nesse caso não ficaria bom. Então, assim, e seria um estímulo fraco também para eles. Então, e se fosse só uma perda sensório-neural, também prótese de ancoramento ósseo não é uma boa indicação, né? O legal do Vibrant é exatamente, desculpa, Wagner, te cortei, Não, mas é não, pode exatamente falar. isso, é a estimulação de cada orelha. Com isso você garante binauralidade. A prótese de ancoramento ósseo, ela sempre vai estimular melhor ósseo. Já o Vibrant, que está localizado exatamente na cadeia, ele vai prezar pela binauralidade, ele vai estimular aquela via auditiva onde ele está posicionado. Sim, é isso. Então, assim, eu acho que o Vibrant sempre é uma boa assim, opção, porque essa paciente ela estava meio que perdida, né? Porque todo lugar que ela ia, não, tem que colocar aparelho, tem que colocar aparelho, tem que colocar aparelho. Mas assim, mas ela não conseguia usar o aparelho. Ela via que quando ela colocava, ela tinha ganho, é óbvio que vai ter ganho aí, mas ela não conseguia usar. Então, Vibrant você sempre tem que pensar, principalmente se você tiver uma orelha média saudável, tudo, né? Então, toda prótese ativa de orelha média, passiva também, você tem que ter uma orelha média saudável, que é o caso dela, né? Se tem colesteatoma, se tem infecção crônica, daí já não dá para colocar, você vai colocar, vai infectar a prótese e você vai perder essa prótese. Exatamente, Certo? de acordo aí com as considerações. E para malformação, se for uma malformação leve e ela tiver uma mastoide boa e uma perda assimétrica em relação às ósseas, ele seria uma boa assim, opção. É que na malformação você tem dificuldades cirúrgicas mesmo, né? Principalmente na posição do facial e onde é que você vai colocar essa prótese, né? Porque você não sabe exatamente se tem, às vezes você coloca no ramo curto, mas o ramo curto mas a bigorna está totalmente fixada, então o resultado é pior. Então daí, numa malformação, eu acho que a prótese de ancoramento ósseo ela é muito superior, porque ela é mais fácil de você fazer, o resultado é muito mais previsível também, né? Sim. Sim, e também, lembrando, o principal, eu acho, também do Wagner, é essa questão da estimulação da via auditiva daquele lado. As malformações, elas precisam também de reabilitação, que trazem prejuízo para o paciente, né? Então, acho que pelo fato dele ter diversos tipos de acopladores, dá uma liberdade maior para o cirurgião aonde vai conseguir colocar. Sim. Eu gosto bastante do resultado audiológico do Vibrant. Agora a gente vai falar do caso 2 aqui, rapidinho. Esse caso é um caso interessante, que é uma criança, ela tinha 2 anos de idade, tinha um atraso na fala, mas passou na TANU, SIC, né? Sem antecedentes de surdez, sem patologias na gravidez, nasceu a termo, criança tudo bem, né? E daí a mãe achou estranho, era paciente da doutora Geila, e aí chegou lá, a gente fez o Bera, e no Bera mostrou que ela tinha uma surdez na orelha direita, sem nenhuma resposta mesmo. Não dava para condicionar áudio, né? Mas aí... Oi?
Esse aqui é um clique, né? Então a gente está Clique. vendo se tem integridade das vias auditivas, na orelha direita, nenhuma captação de onda. E daí, fez que pediu o exame para fono para Mariana acabou não achando o resto, mas não tinha também resposta na demissão. Aí a gente foi para ressonância, né? Então, uma perda unilateral. Então, aqui, assim, eu falei que foi para o exame de imagem, mas perda unilateral. O que você vai fazer vai ser exame de imagem e principal é ressonância. Por que você vai fazer ressonância? Porque você tem que avaliar se tem nervo ou não, que é a causa mais comum, né, de perda unilateral em criança a termo, sem nenhum outro fator de risco, tá? A avaliação genética em surdez unilateral não tem muito sentido, não vai trazer nenhum benefício. Exame laboratorial, nesse caso, também não vai ter, porque, como eu frisei na aula anterior, a segunda causa mais frequente é citomegalovírus congênito, só que a criança já tem 2 anos, então não tem como você saber se teve citomegalovírus congênito ou não, porque você tem que fazer a triagem até 3 semanas de vida, depois você não consegue mais saber, nem com sangue de cordão, se você tiver disponível, porque se o sangue de cordão ele só dá positivo se tiver uma alta viremia, então a gente não sabe o que aconteceu, tá? Por que ela perdeu essa sim audição, tá? Isso aqui eu já falei. A tomografia você só vai fazer se tiver uma ação de orelha externa e orelha interna, pensando na causa de implante, né? E a ressonância, aí, meningite não foi o caso de avaliar hipoplasia ou assim aplasia, né? Que são as causas principais. Só que daí, no exame, mostrou um alargamento do aqueduto vestibular unilateral. Então, isso aqui é uma coisa... Alguém está tentando entrar? Então, aqui é uma coisa importante. Por quê? Porque é o seguinte, aqueduto vestibular, ele é o principal simulador de doenças, eu acho que, das causas de perdas auditivas. É a malformação coclear mais comum, né? Desculpa, é a malformação de orelha interna mais comum que existe, mas geralmente ela é bilateral. Então, aqui você vê um baita alargamento do assim aqui do outro lado direito, do lado esquerdo você não vê isso, tá? Então, a causa, com o exame de ressonância, a gente mostrou que tem um assim aqueduto. O aqueduto, ela pode ter nascido normal 20? Pode sim, depois perdeu, depois. É muito comum, pode ter perda congênita, tá? Pode ser uma perda progressiva, pode ser uma perda súbita depois na idade adulta, pode ter uma perda mista, pode ter uma perda condutiva. Então, realmente, o aqueduto vestibular alargado, ele simula todas as doenças possíveis, tá? E que daí, a depender do exame, você vai, a depender da audiometria, você vai indicar o melhor tratamento para esse paciente ou para essa criança, né? E agora, o que você vai fazer? Bom, então você tem aqui as opções. Observar, ela já está com atraso na fala, então você não vai observar, né? Aí eu queria saber a opinião da Mariana sobre a ASE em perda em crianças de 2 anos com perda unilateral. Seria o CROSS, né? Então, o que você acha, Mariana? Olha, recentemente muitos artigos têm, e nos congressos também está sendo muito falado, sobre indicação de implante coclear nas perdas unilaterais. O que aconteceria aí com a ASE nessa orelha? A depender do grau, né, ainda não conseguimos ainda determinar por limiar eletrofisiológico dessa perda, vamos supor que ela tem uma profunda, tá? Não é nem é severa, uma profunda. Será que somente o aparelho vai ser suficiente para aquisição de fala e linguagem?
ah, mas ela tem a outra orelha boa, né? Antigamente tinha esse pensamento. Sim. Mas a gente tem que lembrar que existe um período importante para aí a questão neural, estimulação de vias auditivas. É direita, Wagner? É direito. Direita. Então a gente tem que considerar o lobo temporal também, desenvolvimento das vias auditivas dessa criança. Eu sou uma grande fã de implante coclear em perdas unilaterais, com algumas considerações. Eu acho que quanto menor o tempo de privação auditiva, evidentemente o resultado vai ser melhor. Pró-de-ancoramento ósseo é uma opção, mas aí vamos lembrar que no ancoramento ósseo vai responder a outra orelha, né? Então a gente não vai ter aí estimulação das vias auditivas bilaterais, a gente vai ter estimulação somente unilateral. A grande questão do AASE é o suficiente para desenvolvimento de fala e linguagem? Será que a gente tem alguma coisa a mais com implante coclear para oferecer, né, com essa criança? Então, dos estudos que eu tenho visto, trabalho numa empresa de implante, então eu tenho um voto muito forte, muito pendente para implante coclear 2 anos de idade, um diagnóstico não tão tardio, acho que pode desenvolver bem. Essas são algumas considerações. Sim, e também tem uma questão, né? Se você usar o cross, você vai necessariamente colocar um assim, aparelho do lado bom. Essa criança vai se adaptar com esse aparelho do lado bom e ele vai acabar assim ocluindo um pouco também o som que chega nessa orelha boa. Quem sabe que criança tem um conduto mais fino. Então, realmente, o AAS não é uma boa opção. Realmente, eu concordo. Aí vem muito isso. Eu concordo plenamente com você que essa criança tem indicação de implante coclear. O resultado de implante coclear em paciente com aqueduto vestibular alargado é muito bom, tá? Mesmo com a possibilidade de ter uma fístula, de ter um gusher, não tem muito problema com isso, tá? Mas o resultado é muito bom. A gente tem um impeditivo financeiro aqui, né? Porque o implante unilateral ele não é coberto ainda, né? Desculpa, o implante para perda unilateral ele não é coberto pelos seguros e nem pelos convênios de saúde. E daí, quando você indica, o paciente ele não quer pagar, ele quer processar o convênio e é um processo que ele não vai ganhar, porque tá no rol, não está no rol. Esse paciente também tinha um problema que os pais não aceitavam que ele tinha um déficit auditivo. Então, quando eu falei da questão do implante, até foram em outros colegas, rodaram um pouco por aí, porque não estavam aceitando que ele tinha um déficit auditivo, né? E daí, depois que eles se convenceram, eles quiseram o que o convênio oferecia para eles. Aí foi de prótese de ancoramento ósseo, na verdade, ele usou Ed-Ear. Eu, sinceramente, eu não gostei dessa alternativa, mas que, assim, a gente expõe, né, para os pais que não é a melhor opção, mas eles até quiseram seguir assim. Pode ver que eles até deixaram o cabelo lá da criança crescer, ficar grande, para cobrir o Ed-Ear, né, porque eles não queriam este possível estigma, né, na verdade o estigma mais deles em si. Mas diz que assim que começou a usar o Ed-Ear, a criança pedia para colocar o aparelho todos os dias, tá? E depois, daí estava já fazendo fono, a fono disse que estava tendo assim benefício, a imagem dele melhorou, até mudou um pouco a minha visão sobre indicação de prótese de ancoramento ósseo, em criança, mas eu ainda acho que o implante é a melhor opção. E quando ele fez 5 anos e 1 mês, que é o que o convênio assim autoriza, né? Ele fez, então ele colocou Ed-Ear, né? Que é esse adesivo, como a Mariana já colocou, que você acopla no processador. Ele fez o Boni Bridge e ele usa o Boni Bridge até hoje, já está com 7, 8 anos já. Ele usa, ele pede para colocar, ele vê diferença. Quando ele vai na escola sem o aparelho por qualquer assim, motivo,
a professora percebe, todo mundo percebe, enfim, ele é uma criança que lhe foi bem com o Boni Bridge, mas eu acho que ela ficaria muito melhor se tivesse colocado o implante coclear. Eu acho importante ressaltar aqui também essa questão de existe essa dificuldade de aprovação, perdão, unilateral implante coclear, e da importância de alguma coisa ser feita, né? Então, foi realizada uma prótese, foi adaptada uma prótese, logo aos 2 anos, a gente sabe que apesar da outra orelha estar sendo responsável pela resposta, conexões neurais estão sendo estabelecidas. Então, essa percepção, essa localização sonora, ambiente de ruído, ter as 2 orelhas recebendo a entrada sonora é de grande importância. E agora, por exemplo, aos 7 anos, se hoje pudesse fazer, não faria. Né? Então, Sim. muito tempo de privação auditiva para um implante coclear. Excelente para uma prótese de ancoramento ósseo. Né? Então, essas questões todas precisam ser muito levadas em considerações que alguma coisa tem que ser feita. Uma reabilitação tem que acontecer. E aí, acho que é válido ressaltar aqui, né, Wagner, que a troca para o Boni Bridge está muito relacionada também com a questão da potência, que o Boni Bridge traz uma potência muito maior, além do adhere, uma prótese definitiva, né? Então, por um longo período, esse paciente consegue utilizar sem nenhuma dificuldade. E eu que faço Boni Bridge há 12 anos, né? Já vai para 13 anos já que eu faço Boni Bridge. Eu acho que a deles é a prótese que eu mais gosto, no sentido em que, assim, você coloca, o paciente adapta e geralmente o paciente fica bem. Dificilmente o paciente reclama que não está ouvindo, reclama do som. Normalmente o Boni Bridge o paciente fica muito, muito bem. Muito bem. Então, eu tenho pacientes que eu não vejo há muitos anos, mas eu sei que eles estão bem, de vez em quando eles mandam mensagem, tem paciente de fora daqui. Então, eu gosto bastante da prótese e esse paciente também está extremamente bem. Mas a melhor opção seria o implante coclear, com certeza. Vou falar do paciente 3. Esse paciente, fala bem rápido, a gente já vai encerrar. 25 anos de idade, citomegalovírus congênito. Então, a mãe teve um diagnóstico de citomegalovírus, tá? Quando ela estava grávida, ele nasceu com citomegalovírus congênito, ele nasceu lá em Campinas, lá na Unicamp. Ele tratou citomegalovírus congênito lá com a medicação da época, foi ganciclovir, se eu não estou assim enganado. Ele nasceu com uma icterícia importante, porque eu peguei todo assim, o prontuário dele de lá. Mas nada muito, nada maior em relação, só foi uma assim, icterícia, mas foi tratado como citomegalovírus congênito. E ele faz uso de AAS desde os 6 anos de idade, então já detectou uma perda desde os 6 anos de idade, e foi uma piora auditiva progressiva e tinha uma otorreia intermitente à direita, tá? Ele já tinha feito, inclusive, a cirurgia de timpanoplastia na própria Unicamp. Daí, só que eles se mudaram para a região daqui de Rio Preto há alguns anos atrás. Aí, ele está com essa áudio aqui, né? É uma áudio em rampa, né? A gente está vendo aqui praticamente os agudos a partir de 2000 já não tem mais nada, né? Tá muito baixo, 1000 Hz também tá muito baixo já. Apesar de ter essa discriminação, ele não estava bem com o aparelho auditivo, tá? Do lado esquerdo ele não estava usando já, assim, aparelho já fazia um tempo mesmo, porque quando ele colocava, vazava o ouvido, tudo, e ele só colocava do lado esquerdo mesmo, tá? Do lado direito ele usava muito, muito, muito pouco. E aí, assim, quando a gente vê esse tipo de exame, a gente fala assim, não, mas ó, ele discrimina 48% na orelha esquerda e 64% na orelha direita, monossílabos. O paciente tem que colocar a asa e pronto mesmo, ó. Os graves deles estão até bons, então tudo bem. Mas daí, se você fizer um teste desse paciente, aplicar um teste desse paciente, fazer um hint, por exemplo, ou seja,
fazer um teste, ele usando a ASE em ambiente com ruído, porque assim, a gente vive em ambiente com barulho. O desempenho vai cair assustadoramente. Assustadoramente. Então, depois daqui, ó, pra vocês verem como é que era a áudio dele antes, ó, aqui, lá no Unicamp, esse exame de 2016, já caído um pouco, eu não achei os outros exames lá, que eram vários tomos, né, de, assim, prontuário, então piorou bem aqui, tá? A gente fez um Bera, já não tinha já a resposta, já era assim, esperado, né, mesmo porque já tinha um gap. E aí, o que você vai fazer aqui? Né? Você vai... ele não está feliz com a ASE. Você vai... Aqui, Mariana, você acha que é um problema de potência do aparelho? Não, aparelho auditivo, perda em rampa é uma tragédia, né? Você conserta um negócio para desarrumar outro, porque para poder atingir os agudos, você precisa tampar com o molde. Você tampa com o molde, você oclui grave, então dá para o paciente uma sensação de oclusão horrorosa. Então, assim, é um tipo, você não consegue usar RIC, porque não tem potência suficiente. Aí o problema não é potência de aparelho. Aparelho auditivo, nesses casos, assim, de perda em rampa, é uma verdadeira tragédia, assim, dificilmente você consegue ter um bom resultado. Desempenho no ruído, péssimo, porque você precisa de um equilíbrio entre graves e agudos para um desempenho no ruído. Então, assim, caso ruim mesmo, discriminação de fala é muito difícil, principalmente ambiente de ruído. E é um paciente que chegou a usar, né? Então, houve estimulação de via auditiva por um período. Nesse caso, eu iria para implante bilateral. Tá, e assim, por que ó, tem assim o grave, o agudo tá um pouco ruim, por que você não colocaria uma prótese de orelha média? Aqui não vai pegar agudo, né? Então, a prótese é um congramento tipo um Vibrant, que o limite ali seria 65 a 85 para os agudos, você vai perder, a partir de 2,5, você já vai começar a perder benefício. Não tem potência de colocar um implante de orelha média. A única forma de atingir essas regiões tão valiosas de percepção de fala, entre 2 a 4 mil Hz, principalmente, seria o implante coclear. Isso. E daí assim, aí até, nesse caso até, alguém, quando eu mostrei que eu ia fazer, né, tal, porque era um caso de lá de Campinas, você falou, não, mas por que você não faz a timpanoplastia, ó, melhora esse gap aqui, você vai ganhar graves da orelha esquerda, da orelha direita. Não, mas assim, você pode ganhar graves aí, não vai mudar absolutamente nada para ele, o agudos é uma zona morta, né? Então aqui, assim, esse caso é um caso importante, para falar para vocês que que assim, às vezes tem aquela ideia, fala, não, implante é só quando não escuta nada, nem com aparelho, nem com nada, está completamente surdo. Não. Né, o implante não é isso. O implante é uma opção, é um aparelho auditivo destinado a quando você vê que o resultado com a ASE convencional, no caso, nesse caso aqui, não vai bem, tá? Esse paciente ele foi implantado já faz uns 6 meses já, tá? Eu pedi para Elisa áudio em campo dele, mas áudio em campo está em torno de 30, tá? Então, 30, 40, mais ou menos foi isso que ela me disse, ela não conseguiu me mandar, estava com problema no computador. Então, a minha opção, porque assim, quando você vai fazer o implante, eles têm medo de perder toda assim, a audição. Né? Você fala, olha, adulto, 25 anos, fala, não, vamos fazer o lado pior, no caso dele, o lado direito, daí depois eu vejo. E o que aconteceu nesse caso? Aconteceu que eu fiz uma timpanoplastia, né? Então ele tinha uma otite média crônica, eu tive que fechar o tímpano, tá? Então, assim, você não pode simplesmente, no caso desses, não, ó, vamos colocar o implante e esquecer o tímpano aberto. Não, você corre muito risco de reinfecção.
né? Lembrando que isso é sempre importante, quando você coloca o implante nesses pacientes com otite média crônica, você aumenta muitíssimo o risco dele ter uma meningite, né? Mesmo Com tomando certeza. a medicação, mesmo tratando depois de uma otite. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu fiz o implante, fez a timpanoplasia com cartilagem, fechou o tímpano, e daí essa orelha direita, que era a orelha ruim, agora ficou a orelha boa. Aí ele começou a ir na clínica sem o AS da orelha esquerda, que ele começou a falar que estava muito fraco, ele não estava ouvindo nada. Então agora a gente vai fazer o implante do lado esquerdo dele, não essa semana, na outra. Então, assim, foram 3 casos que eu quis mostrar para que foge um pouco do que a gente fica falando sempre em aula, e daí, só para ficar uma coisa um pouco menos, assim, um pouco mais difícil, casos que não são tão simples assim da gente pensar, principalmente quando não trabalha tanto com isso. Perfeito. É um caso bem bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário aí dos residentes? Só agradecer mesmo pela aula. Muito boa aula, parabéns. Obrigado, parabéns. Obrigada. Eu acho que a gente ainda tem essa ideia que você falou antiga mesmo do implante ser nos casos de surdez, que não tem mais nenhum ganho, enfim, mudar isso aí. Essas perdas em rampa são casos assim, bastante interessantes, né? Então, eu tinha comentado sobre individualização de eletrodo. Muitas vezes, essa região de grave, que ainda tem funcionalidade, a gente pode escolher um eletrodo que não atinge essa região, né? Então, pode ter aquela estimulação elétrica e acústica ao mesmo tempo. É possível de fazer com a técnica cirúrgica adequada, preservação, né? Então, não pensar que é somente para aquele paciente que é totalmente surdo, né? Existem essa indicação dessas perdas em ramos, o paciente fica muito bem com o implante, porque o aparelho auditivo realmente é uma tragédia. Trabalhei com aparelho auditivo muitos anos e é difícil a adaptação. Muito bem, muito bem. Então, eu vou assim encerrar aqui. Obrigado, Mariana, pela bela aula. Eu sempre aprendo assistindo a aula, eu aprendi bastante hoje de novo. Daí eu vou subir essa aula amanhã para o YouTube, quem quiser revisar, enfim. Acho que vai ser bem assim interessante. Obrigado, viu, Mariana? Às ordens. Muito obrigada pela oportunidade aí. Obrigado, meninos e meninas. Vocês estarão agora no Congresso da FOL, né? Quem estiver por lá, passa lá no stand da Medel, estarei lá. Quinta e sexta para conhecer vocês pessoalmente. Vão lá, falam que vocês estavam na aula. Sim, passaremos. E passa lá e me fala que assistiu minha aula para eu lembrar, porque eu sou esquecida. Falou, tava lá, eu vi. E peça uma caneca também, que ela vai... Não pede porque não tem não, gente, nem pede. Se quiser café, eu dou de rodo, mas não me peça caneca, não tem. Tá joia. Tá bom. Valeu, obrigado. Viu? Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.